o déficit comercial dos Estados Unidos é um problema nacional? Vamos ver aqui esse estudo de caso, e esse estudo de caso vem trazendo aí, com alguns gráficos, né? Vem trazendo, portanto, o caso emblemático de um dos maiores déficits comerciais que existem na economia há muitos anos, né? Talvez aí desde os anos 90. Isso aí é muito claro, que é o déficit comercial dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos tradicionalmente importam muito mais produtos do que exportam, ok? Vamos ver aí esse estudo de caso. Você talvez já tenha ouvido a imprensa se referir aos Estados Unidos como o maior devedor do mundo. E isso, enfim, contabilmente é verdade. O país tornou-se merecedor da discrição por tomar pesados empréstimos nos mercados financeiros mundiais durante as 2 últimas décadas para financiar grandes déficits comerciais. E aí tem a ver com aquilo que a gente já aprendeu, ou seja, os Estados Unidos importam demais e precisa pagar essa importação excessiva. E faz isso capturando empréstimos do mundo inteiro, que aí fazem a conta fechar. Por que os Estados Unidos fizeram isso? E por que isso deve ser motivo de preocupação para os norte-americanos? Para respondermos a essas questões, vamos ver o que as identidades contábeis macroeconômicas nos dizem sobre a economia dos Estados Unidos. O painel A da figura 2, que a gente vê logo abaixo, mostra a poupança nacional e o investimento interno como percentual do PIB desde 1960. E o painel B mostra o investimento externo líquido, ou seja, a balança comercial, como percentual também do PIB. Então, observe que, como exigem as identidades, o investimento externo líquido é sempre igual à poupança nacional menos o investimento externo. E a figura mostra uma mudança drástica a partir do início da década de 80, né, que foi quando nós começamos a ver, né, os primeiros indícios dessa globalização econômica que a gente hoje consegue observar com uma maior facilidade e ver um movimento de abertura, de globalização das cadeias, de fragmentação da produção e assim sucessivamente. Então, antes de 80, a poupança nacional e o investimento externo, eles estavam próximos e, portanto, o investimento externo que era feito nos Estados Unidos era pequeno. Contudo, depois de 1980, a poupança nacional ela caiu substancialmente abaixo do investimento, portanto, faltavam recursos para fazer os investimentos, e o investimento externo líquido tornou-se um grande número negativo. Por quê? Porque você teve a entrada de capitais estrangeiros de maneira assim muito considerável. Ou seja, houve uma entrada de capitais. Então veja, os residentes no exterior estavam comprando mais ativos de capital nos Estados Unidos do que os norte-americanos estavam comprando no exterior. E nisso, os Estados Unidos estavam se endividando brutalmente. A história mostra que as alterações nos fluxos de capital surgem algumas vezes em decorrência de alterações na poupança, em outros casos em decorrência de possíveis alterações nos investimentos. Então veja, entre 80 e 87, o fluxo de capital para os Estados Unidos passou de 0,5% para 3,1% do PIB. Dessa variação de 2,6 pontos percentuais, ocorreu uma queda na poupança, responde por 3,2 pontos percentuais. Então esse declínio na poupança nacional, e aí parte desse declínio vem pela cultura do consumismo, que agora é garantida pela importação de produtos cada vez mais baratos, sobretudo da China, por sua vez pode ser atribuído em grande parte a um declínio da poupança pública, ou seja, a um aumento do déficit orçamentário do governo também. Então, assim, você tem duas situações. Você tem o governo americano que passa
a produzir grandes déficits nas finanças públicas. Portanto, os Estados Unidos têm não só o déficit comercial, que é esse, exportação e importação, mas também um déficit no orçamento, por isso é chamado de déficits gêmeos, né? Déficit orçamentário e déficit comercial. E vai se financiando a partir da poupança estrangeira, não a partir da poupança nacional. Daqui a pouco, não, vamos aqui dar uma olhada no gráfico antes e depois a gente volta para o parágrafo. Então, assim, então esse painel figura 2, poupança nacional, investimento interno e investimento externo líquido. Então, painel A mostra poupança nacional e investimento externo como porcentagem do PIB no caso dos Estados Unidos. Então, pela convenção que a gente viu, poupança nacional tem que ser igual a investimento interno. Mas note, até os anos 80, isso era praticamente verdade num mundo que era mais fechado do que hoje. Então, assim, quando você tem um mundo cada vez mais aberto, note que a poupança nacional, ela historicamente é bem menor do que o investimento interno. Então, falta dinheiro. Então, como é que você faz esse dinheiro? Então, isso significa aqui, também, que o investimento externo líquido, ele despenca. Então, se ele está negativo, é porque o investimento externo, ou seja, os americanos recebem muito mais capital do mundo inteiro do que enviam capital para o resto do mundo. Então, você tem esse gapzinho aqui que a gente vê no gráfico, essa diferença entre a linha azul e a linha preta. Esse gap é financiado aqui, com capital, com investimento externo líquido negativo, ou seja, com capital estrangeiro. Então, você tem a entrada do capital estrangeiro para financiar não só o déficit comercial do consumo da população, ou seja, as importações de tudo é muito maior do que as exportações, como também para financiar o déficit orçamentário, como eu já comentei anteriormente nessa mesma aula, que você tem, por exemplo, o maior portador de títulos da dívida do orçamento, dos títulos da dívida do governo dos Estados Unidos, são os chineses. Então, isso mostra que os chineses vendem muito para os americanos, né? Então, criam um déficit comercial monstruoso com os Estados Unidos, mas, em compensação, retornam parte desse capital aos Estados Unidos via investimentos em ativos no próprio Estados Unidos. Uma história diferente explica, portanto, os acontecimentos na década seguinte. Então, veja que é a própria abertura comercial, né, que a gente presencia a partir dos anos 90, né, ou seja, o governo Bill Clinton consolida isso e daí para cá nós só vimos o crescimento brutal da abertura comercial, e aí você tem, claro, uma economia integrada em nível global muito maior. E veja, de 1991 a 2000, o fluxo de capital para os Estados Unidos passou de 0,5% para quase 4% do seu PIB. Nada dessa mudança de 3,4 pontos pode ser atribuído a um declínio da poupança. Na verdade, a poupança aumentou nesse período, enquanto o orçamento do governo passou de deficitário para superavitário. Só que o investimento aumentou de 13% para 17% do PIB, quando a economia experimentou um boom da tecnologia de informação e muitas empresas estavam ansiosas por fazer investimentos em alta tecnologia. De 2000 a 2006, a entrada de capital nos Estados Unidos aumentou ainda mais, alcançando um recorde de quase 6% do seu PIB. O boom de investimentos acabou depois de 2000, contudo, mais uma vez o governo federal começou a sofrer déficits orçamentários e a poupança nacional chegou lá a níveis extremamente baixos dentro dos padrões históricos. Então, se a gente voltar aqui, então veja aqui, depois dos anos 2000, né, você vê, atinge um menor nível de padrão histórico. Você vê aqui que também em 2010 a poupança nacional despenca, mostrando que, claro, num momento de crise, num cenário adverso, a poupança nacional ela é queimada, né? Você praticamente queima, destrói
a poupança nacional. Essa tendência inverteu-se um pouco nos últimos anos. De 2007 a 2009, o déficit comercial encolheu porque a economia experimentou um declínio substancial nos preços dos imóveis e uma recessão profunda, os quais levaram a uma queda drástica nos investimentos. Esses déficits comerciais, portanto, são um problema para a economia dos Estados Unidos? Para responder a essa questão, é importante ficar de olho na poupança e no investimento da nação. Vamos considerar primeiro um déficit comercial causado por uma queda na poupança, como ocorreu durante a década de 80 e no início dos anos 2000. Então veja, uma poupança menor, então o país tem uma poupança pequena, significa que a nação está reservando uma parcela menor de sua renda para precaver-se quanto ao futuro. Uma vez que a poupança nacional tenha diminuído, contudo, não há motivo para lamentar os déficits comerciais resultantes. Se a poupança nacional caísse sem causar déficit comercial, o investimento nos Estados Unidos teria de diminuir. Percebe? Então, aquela relação que a gente já viu. Então, se a poupança nacional cai, não porque ela está causando déficit, ela teria que cair porque os investimentos estão diminuindo. Então, essa queda no investimento, por sua vez, afetaria desfavoravelmente o crescimento do estoque de capital, a produtividade do trabalho e os salários reais. Em outras palavras, dado que a poupança dos Estados Unidos declinou, é melhor ter investimento estrangeiro na economia norte-americana do que nenhum investimento. Então, a poupança declina, não é capaz de financiar todo o investimento, e aí, consequentemente, você tem que utilizar capital estrangeiro para continuar garantindo o nível de investimento dessa economia. Vamos agora considerar um déficit comercial causado então por um boom de investimento. Então, como o que vimos na década de 90. Então, nesse caso, a economia está tomando dinheiro no exterior para financiar a compra de novos bens de capital. Se esse capital adicional proporcionar um bom retorno na forma de maior produção de bens e serviços, então a economia deverá ser capaz de arcar com as dívidas que acumular. Veja, no entanto, se os projetos de investimentos não proporcionarem os retornos previstos, o endividamento parecerá menos desejável, pelo menos em retrospecto. Então, você teria a outra forma de criar o déficit comercial pelo boom do investimento, o que não parece. Como aí, no caso dos anos 90, você passa a importar muitos bens de capital de outros países, né? Mas não é uma tradição do endividamento do déficit comercial. Não há uma resposta simples, portanto, e correta para a pergunta feita no título deste estudo de caso. Sim, se o déficit, o déficit comercial dos Estados Unidos é um grande problema para a economia. A economia está se sustentando. Assim como as pessoas podem se endividar de maneira prudente ou pródiga, as nações também podem se endividar. Então, você pode se endividar de maneira prudente para algo relevante, ou você pode se endividar para uma besteira. E aí, consequentemente, isso tem consequências. E os países também podem se endividar. O endividamento para investimento, melhorar a capacidade de produção, melhorar a empregabilidade, produtividade, salário, etc., etc., até que é positivo. O duro é um endividamento apenas para o consumo e somente para o consumo, para a cultura, para uma lógica do endividamento, enfim, digamos assim, menos qualificado. O déficit comercial, portanto, não é um problema em si, mas por vezes pode ser um sintoma de um problema. E aí, claro, esse não é um assunto simples, né, que em apenas 2 páginas a gente possa entender de maneira completa. É um assunto complexo para os próprios economistas, para quem é da área. Se realmente essa cultura de ter um país com déficit, o fato é que os americanos financiam esses déficits não só pelo poder que a sua moeda tem em mercado global, mas porque, como tem os títulos mais seguros, como tem um mercado financeiro mais desenvolvido, captura recursos do mundo inteiro para aplicações lá no mercado.